Olá, espero que esteja tudo bem com você. É um privilégio poder estar participando desse momento devocional. Queria agradecer ao pastor Dallas e a toda a Igreja Metodista em Sumaré. Meu nome é Felipe, casado com a Daniele, vivemos no Panamá fazem 2 anos e meio e pastoreamos a Igreja Metodista no bairro do Panamá Velho. E eu queria compartilhar nos próximos minutos uma palavra com você. Atos 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você e eu fomos criados por Deus. Você e eu fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para um propósito e enviados para uma missão. E isso só pode ser feito pelo poder do Espírito Santo. Por isso, vocês nesses dias têm estudado, têm lido, têm refletido sobre a obra, sobre a ação da maravilhosa pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo em toda a terra. Ele está agindo aí no Brasil, está agindo aqui no Panamá, está agindo em todas as nações. E Deus tem levantado um povo fiel, um povo disposto a testemunhar em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os tempos, para que o propósito de Deus se cumpra nessa geração. A segunda vinda de Jesus não acontecerá se o Evangelho não for pregado em todas as etnias. E isso só pode ser feito através do poder do Espírito Santo. Você pode olhar em Mateus 24, versículo 14. E Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então nossa missão, segundo Jesus Cristo, é proclamar o Evangelho, é irmos por todo o mundo, pregar esse Evangelho a todas as pessoas. Então a igreja existe para fazer missões e proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas, as boas notícias. Isso tem que ser para todas as pessoas. Então missão não é algo que você faz, missão é algo que você vive. Então Jesus está descrevendo um estilo de vida, ele não está dando mais uma tarefa para você e para mim. Então somente vivendo debaixo do poder do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, é que as pessoas vão poder ver Jesus na nossa vida, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Então o chamado para a missão consiste na indignação contra o pecado, consiste na indignação com a injustiça. Então, se nós amamos a Jesus Cristo, nós amamos o que Jesus ama. Então, o chamado à missão, o chamado para se envolver na missão, é um chamado para amar pessoas como Jesus amava. Então, quando nós lemos Mateus 9, versículos 37 e versículo 38, diz assim: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A paixão pelos perdidos está no coração de Deus. O Senhor está muito interessado em salvar todo mundo. O Senhor tem um propósito de que uma família gigantesca de muitos filhos, semelhante a Jesus, possam estar com Ele por toda a eternidade. Então, a paixão pelos perdidos está no coração de Deus. A paixão pelos perdidos também, ela pede prontidão para ir. Você pode acompanhar Isaías 6, versículo 8. Aqui ele se apresentou prontamente como resposta ao chamado do Senhor. Aqui, quando ele diz: Quem enviarei? Quem irá por nós? Prontamente Isaías respondeu. Então são poucos aqueles que se dispõem a irem às grandes multidões, a irem de encontro aos perdidos e oferecer a paz e a segurança que somente o Evangelho pode propor para um mundo perdido, para um mundo sem esperança. Então Jesus, ele vê as aflições, Jesus percebe as multidões, porque Jesus está no meio delas. Então isso quer dizer que a paixão pelos perdidos também envolve aproximação e está relacionado com esse envolvimento direto, de estarmos indo de encontro às pessoas, nos envolvendo com essas pessoas, ir de encontro a essas pessoas, não somente ficar esperando que eles venham até nós. Então, qual que é o principal motivo, para nós nos envolvermos nessa obra missionária debaixo desse poder maravilhoso do Espírito Santo? Romanos 16, versículo 27 diz: Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. A glória de Deus é o principal motivo para nós entregarmos as nossas vidas, para entregarmos as nossas famílias, para entregarmos tudo.
para a obra do Senhor. Então, para intercedermos, para lutar com tudo que nós somos, para lutar com tudo que nós temos. Então, até onde nós deveríamos ir? Até onde a igreja necessita ir? Até onde a igreja metodista de Sumaré precisa ir? A igreja de Sumaré, você, eu, nós precisamos ir até onde vai o sacrifício de Jesus. Ou seja, será que esse amor que nós temos por Jesus Cristo é suficiente para nos impulsionarmos a irmos de encontro àquele que está perdido? Uma igreja viva que faz a diferença onde ela está inserida. Então, se nós não nos dispormos a irmos, um povo continuará nessa condição. Ou seja, nós precisamos nos lançarmos nessa obra missionária. Então Deus está atuando de uma maneira extraordinária em todo o mundo através do Espírito Santo. E Deus deseja que você e eu nos unamos a essa missão de ganhar o mundo para Cristo. Então a missão que Jesus começou na terra, agora é a nossa missão de vida. É sermos discípulos verdadeiros enviados ao mundo como representante de Cristo. E tudo isso sem o enchimento do Espírito Santo é impossível. Que você e eu possamos ser cheios do Espírito Santo e que possamos ir de encontro aos perdidos e levar a excelente notícia que Jesus é Senhor, Salvador, Ele é a esperança, Ele é a luz do mundo, Ele é o verdadeiro caminho. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Um grande abraço. O meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? O meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações? O mundo clama pela luz da escuridão. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações? O mundo clama pela luz da escuridão. O Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ID do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, quero ser profeta.